Exatamente 6 anos atrás, o Brasil criava uma lei que punia a importunação sexual. São os covardes, homens safados, que se aproveitam de situações do dia a dia para passar a mão em mulher, para se esfregar em mulher, transporte coletivo, comércio e assim por diante. 6 anos da lei e infelizmente ainda é rotina. Reportagem roda. Ângela ia buscar o filho na escola, passou por esta praça e pegou um ônibus. Mas dentro da condução, se assustou com a atitude de um homem que embarcou logo em seguida e sentou bem do lado dela. Ele não parava de fazer esse movimento com a bolsa e ficava meio que esfregando assim. Aí eu pensei, putz, eu não acredito que esse homem tá fazendo o que eu tô imaginando. Aí eu fiz menção de abrir minha bolsa, ele virou pra mim e falou, você vai descer? Mas na verdade eu queria olhar pra ele, que eu não tava com jeito de virar. Aí eu falei, não, eu virei assim, não, eu não vou descer. Aí eu olhei pra ele e ele realmente tava com volume na calça, que não era uma coisa normal, e eu não sou nenhuma criança. E aí eu falei, meu Deus, eu vou... Aí eu comecei a observar se passava alguma viatura de polícia, porque aí eu pensei, se eu ver uma viatura eu vou gritar no ônibus, e aí... E não via viatura nenhuma e ele naquele movimento. Aí eu não aguentei, eu levantei e aí eu gritei, pessoal, tem um tarado entre nós. O homem foi contido dentro do ônibus. Todos foram para a delegacia, mas o suspeito foi liberado em seguida. E saiu pela porta da frente e sem polícia, sem nada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair agora? Se ele estiver me esperando. Em outro caso, a comediante Tatá Mendonça, que é cega, estava em cima do palco com outros 3 homens e sentiu quando um deles colocou a mão nas costas dela e foi descendo. Tatá ficou sem graça. Ela disse que este não foi o primeiro episódio de importunação sexual que sofreu, mas foi a situação mais constrangedora que já enfrentou. Eu pensava, vixe, tem alguma amiga minha fazendo passar vergonha. Porque como que ela tá fazendo isso comigo, sendo que ela sabe que eu sou extremamente reservada? Por que tá fazendo isso comigo no meio do público? Porque aqui eu tô fazendo meu trabalho, não entendi o que estava acontecendo. Mas eu jamais imaginava que seria um homem e ainda mais uma pessoa que eu não tenho intimidade. A polícia investiga o caso. O homem que aparece no vídeo e que já trabalhou para Tatá será chamado a depor. Neste outro vídeo, um homem abaixa a bermuda no corredor de um prédio na zona sul de São Paulo. De repente, começa a insinuar atos sexuais bem na frente de uma sala que estava com a porta aberta. Quem estava do lado de dentro se assustou. O constrangimento foi tão grande que a vítima preferiu não mostrar o rosto. Estava com a bermuda já baixo, próximo ao joelho. E super à vontade, como se estivesse num local privado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que investigadores estão nas ruas em busca de novas informações sobre o suspeito, que pode ser preso a qualquer momento. Muito preocupante, a gente já fica com a grade fechada por conta de ter medo de assalto, né? E agora com esse louco aí, fazendo essas coisas no corredor, né? E aí a gente fica mais preocupada ainda, né? Este sentimento de impunidade marca as vítimas. E mesmo tendo passado a ser crime há 6 anos, a importunação sexual continua acontecendo. A influenciadora Flora Cruz, participante do programa A Fazenda e filha do cantor Arlindo Cruz, também já postou nas redes sociais que foi vítima de importunação sexual. Contou ter sido tocada dentro de casa sem autorização por uma pessoa que cuidava do pai dela. Segundo a delegada Raquel Galinatti, antes de 2018, importunação sexual era considerado um ato de menor potencial ofensivo. Depois, virou crime e passou a ter uma pena de 1 a 5 anos de prisão. Mas... No meu entender, a pena prevista no Código Penal é muito pouca, não é proporcional àquela violação contra a vítima. Ninguém no Brasil, quando sentenciado, cumpre de forma integral aquela pena. Existe um excesso de direitos para aqueles que praticam crimes, um excesso de benefícios. E a resposta é uma sensação de impunidade. A delegada, que já trabalhou numa delegacia de proteção à mulher, diz que muitas vítimas ficam com medo ou vergonha de denunciar quem faz a importunação. E outras têm receio de serem julgadas, como se tivessem dado chance para o ato.
por esses motivos, haveria uma subnotificação de casos. Ainda, segundo a delegada, muita gente não sabe que crime de importunação sexual é qualquer ato de conotação sexual não permitido pela vítima, sem uso de violência ou grave ameaça. Quando há, se torna crime de estupro. Podem ser exemplos de importunação sexual tocar no corpo ou nas partes íntimas da mulher sem consentimento, beijar alguém à força, fazer gestos obscenos com os órgãos sexuais. Se muitas mulheres não querem se expor, quem fala abertamente sobre o assunto arranja coragem para alertar sobre a necessidade de que a lei da importunação sexual seja cumprida. No papel parece que tá tudo ok, mas na vida real não tá. Quero contribuir e pôr a minha cara aqui para falar sobre isso. O único viés de que toda mulher que falar, ela seja ouvida e que os casos sejam apurados de uma forma mais efetiva. Meu, que vergonha, né? Que vergonha de certos homens, cara. Nojentos demais, né? Nojentos. Misericórdia. As punições estão aí, tem que ser cada vez mais severas, né? Para que haja uma mudança literal de comportamento. Porque a mulher não pode sorrir, que tem cara que já confunde as coisas. 2h11.